Salve, salve, entusiasta do agro. Começa aqui mais um Rotação de Culturas. Eu junto com o Renato. Vamos lá, mais um episódio. Mais um que episódio. Legal para vocês. Lembrando que esse podcast só foi possível aqui na junção de Mac4, eu representando aqui como sócio, e o Notícias Agrícolas transmitindo todo esse podcast para vocês, toda sexta-feira, 5 horas da tarde, aqui na grade de Notícias Agrícolas. E hoje, né, Renato, convidado especial aqui para conversar com a gente, né? Mais um convidado de peso aqui para a gente começar essa tarde de sexta-feira falando um pouco mais de marketing, inovação e vendas, né, Renato? Olá, pessoal. Muito legal estar aqui de novo. E, Diogo, hoje nós vamos aprender muito sobre o setor de tecnologia, né? Ele vem do setor que hoje é muito mais tecnologia do que máquinas, né? Então, acho que vai ser muito legal a gente estar dividindo com vocês, né? A importância de coletar dados, a importância de fazendas conectadas. E vai ser uma lição de marketing e vendas aqui, como todos os episódios que nós estamos tendo, né? Exatamente. E aqui eu queria agradecer o convite para por estar aqui, Leandro Conde, falar um pouquinho para a gente sobre, acho que o setor de maquinário que o Renato fez. Mas antes de tudo, obrigado de novo por estar aqui. Queria que você fizesse uma apresentação, falasse um pouquinho de você, né, aqui para quem não te conhece passar a conhecer. Boa, obrigado vocês pelo convite. É maravilhoso sempre falar de agronegócio, tecnologia e marketing, né? Tudo junto é o que a gente é apaixonado no nosso dia a dia, né? Eu tenho 15 anos de trajetória profissional, sempre trabalhando no marketing. Sou formado em marketing também. Trabalhei meus primeiros 7 anos da minha carreira voltado para o segmento de caminhões. Trabalhei 7 anos na Iveco. E agora estou há 8 anos na Case. E aí construí uma trajetória na Case, passando por algumas áreas do marketing até chegar na minha posição atual, responsável por todo o marketing da América Latina. Legal. E acho que quando você estava, já vamos entrar um pouco no tom, quando você estava na Iveco não era muito voltado para o agro, mas claro que também tem bastante coisa da Iveco para o agro. Como que foi essa principal transição sua de um setor que atende o agro, né, mas depois, posteriormente, para um setor que é realmente puro dentro do agro? Legal. E só para complementar aqui, Leandro, né, explica para nós um pouquinho como que é Case, como que ela difere, porque a Iveco, Case, né, que outras marcas, a parte de tecnologia. Dá uma explicada para nós como é geral, porque o seu setor tem muitas empresas que têm muitas marcas, né, com o mesmo grupo, com o mesmo grupo financeiro. Explica para nós um pouquinho como que vocês são divididos aqui no Brasil ou no mundo, né? A Iveco ela fazia parte da Fiat Industrial, né? Então a gente já era primo ali da CNH, da Case New Holland, do grupo CNH. Em 2013 teve o projeto Merger, que fundiu as empresas na CNH Industrial. Então a gente ficou uma empresa focada em agro, construção e caminhões. On-road e off-road, né? Que a gente chamava. Em 2021 teve um spin-off, onde a Iveco foi separada do grupo, listada em ações separadas na bolsa. E aí a gente ficou um grupo focado no agronegócio com braço de construções. E a Iveco seguiu o caminho dela focado em transporte. Legal. E aí nessa trajetória, você foi pela Iveco, no spin-off saiu e você foi para Case. Aí a gente entra nesse assunto dessa transição. A primeira pergunta. Exato. Cara, foi muito interessante a transição, porque como você falou, né? A Iveco, a gente atuava num segmento do agronegócio, mas o meu conhecimento particular era muito raso. Eu conhecia de marketing, né? Conhecia de ações comerciais, de relação com o concessionário. Tem muitas coisas parecidas, mas faltava o gap do agro, né? Do pé na terra ali, literalmente. Então, meus primeiros 2 anos de Case foram anos que eu vivi no campo, para justamente conseguir entender a realidade do produtor, entender como é que nasce um pé de soja ali, literalmente, né? Foram anos intensos que eu fiz, 70 voos em cada ano. Para estar presente no campo e conhecer dessa nova realidade para poder atuar da melhor forma possível, né? Acho que eu vou até falar. E o maior desafio que você já entrou quando você saiu da Iveco, qual que foi, assim, acho que a principal mudança que você entendeu em estratégia de marketing enquanto você falava de Iveco e depois quando você entrou para Case? Acho que o perfil do cliente muda muito, né? O perfil do cliente do transporte, via de regra, é um perfil muito profissional, que já faz a conta na vírgula, quilômetro centavo por quilômetro, gasto, combustível na linha. Isso é muito parecido, acho, com o nosso no segmento, olhando para o agronegócio, com o segmento de cana, né? O segmento de cana ele tem muito isso, a conta na vírgula, uma estrutura profissional das grandes indústrias. Mas quando a gente olha para o produtor, para a parte de grãos, a gente tem um perfil totalmente diferente de cliente, né? É aquele cliente que você não sabe se ele é um cliente B2C ou é um cliente B2B, né?
Porque ao mesmo tempo que ele está comprando um produto, que é um bem de capital, que tem que produzir para ele, que tem que gerar resultado, não pode quebrar, mas ele também tem o lado da paixão da marca, né? Que muitas vezes esses outros segmentos não têm. Ele está olhando só para o resultado que aquilo vai entregar para ele. O produtor rural, mais o segmento de grãos, ele está olhando, ele tem muita paixão, né? As marcas desde lá de trás, então é uma compra dividida, né? Então a gente tem que atuar. Não é só para o lado racional da coisa com esse perfil de cliente. A gente tem que atuar para o lado emocional também, porque tem uma parte de branding muito forte ali, né? Sim. Ô, Leandro, pensando nisso, né? Posicionamento de marca. Eu sou ali de Barrinha, né? E vejo os canaviais de cana e vejo só colheitadeiras vermelhas, né? Vocês têm uma entrada no setor muito grande. Como que vocês segmentam o mercado, né? Sabendo que o agricultor de cana é muito diferente do agricultor de cereais. Como você faz essa segmentação do mercado e como que é a proposição de valor da marca Case, né? Como que vocês querem que a marca chegue na cabeça do agricultor? Porque eu vejo vocês muito forte em cana, né? Cana, vocês acho que tem uma dominância muito legal, até porque você passa aqui no São Paulo, você vê máquinas... Porque é sempre legal, né? Eu fui concorrente da Case. E eu sempre media market share pela cor das máquinas, né? Então, pô, você tá vendo vermelha, rodou 200 você tá quilômetros, vendo quantas vermelhas? E em cana-de-açúcar, cara, é muito nítido, assim, a entrada e a penetração de vocês. Como que vocês olham o mercado de cana, né? Como que é o atendimento do mercado de cana? E quando vocês vão para o mercado de cereais, que o agricultor é mais pulverizado, tem grandes grupos de agricultor, mas é um mercado mais pulverizado, como que vocês fazem para segmentar esse mercado? E a percepção, né? O que vocês querem passar para o agricultor sendo diferente, tendo um agricultor de cana, que ele é muito mais um B2B, mais grandes grupos, com um agricultor que está lá depois é muito mais pulverizado. Como que é essa divisão na cabeça sua, né? Na cabeça da Case? Acho que na prática, como a gente faz isso, o primeiro ponto é a gente tem equipes dedicadas para cada negócio dentro da companhia. Então, a gente tem um time comercial dedicado para o segmento sucroenergético, né? Para o segmento de cana. É um time de serviços dedicado para isso também, porque são demandas parecidas, mas diferentes, né? Então, é o uso intensivo das máquinas. As máquinas trabalham 24 horas por dia, praticamente, né? E isso passa muito pelo nosso concessionário também, né? A gente tem parceiros fora da curva, excepcionais, que estão no dia a dia desses clientes de cana, prestando suporte. E estão no setor há muitos anos, né? Então, acho que isso faz muita diferença também. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui que é... Eu também fiquei um tempo trabalhando em Luiz Eduardo Magalhães e um dos questionamentos que a gente fazia muito sobre maquinária é entender como que cada marca... Né? Pô, por que um produtor de soja de determinada região prefere uma marca e determinada região prefere outra, uma vez que a entrega de valor para o produtor de soja é a mesma entre maquinários? E uma vez uma pessoa me falou que era muito voltado ao pós-venda. Você acredita hoje que dentro do maquinário o pós-venda é mais importante do que a venda? O pós-venda é uma frase já que está batida, né? Mas o pós-venda, sem dúvida, é a segunda venda do produto, é feita pelo pós-venda, né? A parte de serviços hoje e a garantia de que toda máquina pode quebrar. É normal, a gente compra produtos para a gente, quebram também. O grande diferencial está em como isso, como que a gente vai arrumar isso, qual é a celeridade que vai ser dada no processo, a velocidade, para garantir que o produto esteja trabalhando a maior parte do tempo, né? Que tem a maior disponibilidade e performance para o produtor. Então, acho que tem muita ligação com isso. Tem muita ligação com a história de cada um deles, porque eu falei o ponto do B2C, né? A identificação com a marca é muito importante no nosso setor, mas o concessionário da região é um grande diferencial, sim, para a preferência de marca. Até por conta de manutenção, né? De prevenção, porque às vezes o produtor está colhendo, né, no meio da safra, precisa colher 24/7 máquina no campo. Se você tem um pós-venda, que eu falo assim, pós-venda aquisição, né? Na verdade, adquiriu e depois você vai ter, claro, uma rotina e uma jornada junto a esse produtor ao longo do tempo, porque hoje eu não sei mais ou menos o tempo médio que um produtor fica com uma máquina, mas eu acredito que seja bastante tempo. Então, acho que essa relação, principalmente com o produtor, né, no pós-venda... Né, é muito maior do que na venda, é isso aí. O produtor vai ficar 6, 7, 8 anos com uma máquina, se relacionando com o concessionário, enquanto a venda foi feita num período curto de tempo, né? Perfeito. E aí, entrando nessa estratégia, né? Porque hoje, a gente estava até discutindo recentemente numa palestra de um evento aqui em São Paulo, que a gente falou assim, sobre o tempo de venda. Às vezes a gente coloca, a venda acontece
demora para acontecer, não é na primeira visita, mas a partir do momento que você faz a venda, você cria uma relação com esse produtor. E como é um bem de consumo de uso de longo prazo, às vezes o pós-venda, de novo, pós-venda aquisição, ele se torna mais importante para você gerar valor no campo, porque você vai estar comunicando e o produtor vai estar usando o seu produto durante um tempo. Nessa jornada, né, de depois da compra, né, vou falar pós-venda, né, depois que ele fez a compra, como que a Case olha para fazer a retenção, né, e realmente gerar uma experiência do usuário positiva para que ele faça essa fixação de marca para a Case e que ele não pense em trocar de maquinário ao longo da jornada? Eu acho que o grande ponto que emergiu nos últimos anos, quando a gente fala do momento depois da compra, são os serviços digitais, né? Que não é só a manutenção, a manutenção o cliente vai ter que fazer, né? Mas os serviços digitais hoje são parte essencial para você manter o relacionamento com o cliente. Então, hoje, todas as máquinas da Case saem conectadas de fábrica. Todo concessionário Case tem um control room na concessionária dele, então ele tem uma sala de controle, Centro de tecnologia. um centro de tecnologia que ele está visualizando todas as máquinas do parque da região dele. Se uma máquina apresenta um alerta de erro, ele automaticamente já recebe no control room e pode entrar em contato com o cliente. Então, às vezes você pode pegar, vamos supor, pegar uma situação hipotética, um vazamento de óleo da transmissão, que se o cliente não parar a operação, vai quebrar a transmissão e vai ter um prejuízo muito maior. O concessionário hoje consegue ligar para o cliente e falar, pare a operação, tem alguma falha de erro que a gente precisa verificar. Então, é esse tipo de coisa que vai criando valor para o cliente, para ele falar, cara, eu ia ter uma quebra de transmissão às vezes, uma falha minha que não ia estar coberta, e o concessionário interviu e preveniu esse tipo de quebra. Ou então, a marca apresentou uma falha. Remotamente, a gente já consegue ver qual é a falha. O concessionário consegue ir para o cliente com a solução pronta já. Antigamente, como é que fazia? Pegava o carro, muitas vezes dirigia 300 quilômetros, para identificar a solução, para o mecânico voltar para a loja, pegar a peça para voltar de novo. Então, quanto custou essa máquina parada em todo esse tempo, né? Legal. Então, a gente consegue já ir com a solução pronta baseado em dado. Então, acho que esse é o caminho dos grandes diferenciais do momento do pós-venda, né? Sim. Depois que a venda acontece, que a gente está criando hoje. Ô, Leandro, pensando nisso, né? Eu sempre falo que a agricultura, nós somos um gerador de dados, né? A todo momento o agricultor está gerando dados de plantio, de colheita, de aplicação, de clima, de interação com doença, interação com bactéria. E eu vejo assim que nós temos muitos dados, mas ainda usamos pouco esses dados para tomada de decisão. Como que vocês estão preparando o concessionário de vocês para fazer com que o agricultor use essa tecnologia de uma maneira simplificada, eficiente? Como que é o preparo de vocês para os concessionários, né? Quantos concessionários por exemplo, quantos concessionários vocês têm no Brasil e como vocês fazem esse preparo? Porque uma coisa é você dar tecnologia, outra coisa é você preparar o seu cara lá na frente, que está de frente com o agricultor, a simplificar tudo que vocês criam aqui. Como que esse trabalho, como que vocês escolhem esse concessionário e como que vocês preparam ele para isso? Sem dúvida é um desafio. Hoje são 185 concessionários 185. Case no Brasil. Então tem concessionário no Brasil inteiro, né? Sem dúvida é um desafio, mas o desafio se torna mais fácil quando o próprio concessionário entende a necessidade disso daí. E ele fala, cara, a partir do momento que ele entende que esse é o futuro, fica muito mais fácil ele treinar o time dele, ele garantir que tudo isso vá funcionar, né? Porque muitas vezes a gente, da fábrica, a gente pode estar pedindo alguma coisa para o concessionário e tendo uma visão de futuro, né? E aí e ser questionado, falar, putz, mas será que precisa disso mesmo? Será que não é demais? Mas quando o concessionário identifica o valor do negócio, e isso já não é mais futuro, é agora, né? Fica muito mais fácil ele também buscar o treinamento e a capacitação de pessoas, né, para atuar junto com os clientes. Legal. Boa, e eu acho que tem um ponto sobre dados também, acho que é algo que a gente discutiu também em outros podcasts aqui, também quando a gente falou com a Aqua, tudo, e eu costumo falar bastante, né, o dado é o novo petróleo, só que você não faz nada com o petróleo, né, na verdade, claro, você faz produtos com petróleo. Matéria-prima, né? É matéria-prima, né, você precisa refinar o petróleo. Sim. E os dados hoje é a mesma coisa. Então, acho que a analogia de dados ser o novo petróleo é perfeita, né? Porque, realmente, se você pegar o dado como você pega o petróleo e quiser usar ele na sua essência ali, cara, você vai ter um monte de coisa que você não sabe como usar. E eu acho que o principal, hoje, desafio que a gente tem no setor, no agro, é justamente o uso de dados de forma estratégica para tomada
né, de decisão. E muitas vezes a gente está pensando, como o produtor vai usar o dado? Eu vou te gerar essa informação e a partir dessa informação você pode fazer isso e isso. O produtor já está falando, se eu posso fazer isso, 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 por que a própria máquina ou a própria solução já não me faz eu fazer isso ao invés de eu ter que colocar alguém, né, para apertar o botão e fazer com que a máquina seja efetivada aquela ação com um controlador e por que não automático. Então, acho que isso entra num paradigma de uso de dados, né, de forma assertiva, que tem uma baita de uma dificuldade hoje no nosso setor, até por falta de mão de obra, por falta de qualificação. Às vezes, quem está operando o maquinário não tem um conhecimento técnico suficiente. E quando a gente olha dentro de uma cabine hoje de um trator de tecnologia, parece um avião, porque tem um monte de coisa, um monte de tela. Como que vocês veem essa dificuldade em fazer com que uma máquina com tanta tecnologia seja usável da melhor forma possível, às vezes por pessoas que não têm um conhecimento técnico, como um produtor ou como realmente um operador ali de um concessionário? Cara, Diogo, sua colocação tá perfeita. Porque o nosso grande objetivo é tornar essa quantidade imensa de dados que a gente tem mais palatável pro cliente, né? Ou de forma que a gente crie sistemas que, com os dados, ele façam coisas automáticas, né? O produto faça coisa sozinho, sem não precisar nem da intervenção. E acho que isso é uma jornada, né? E cada vez mais a gente vê os produtos já tomando decisões sozinhas, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem, nas nossas colheitadeiras hoje, em toda a linha de colheitadeiras, a gente tem o Automation. O Automation é um conjunto de câmeras e 16 sensores na máquina que faz com que ela se ajuste 100% de forma automática. Antes, o cliente ele tinha que parar, analisar o que estava acontecendo, se a máquina estava perdendo demais, qual a velocidade disso, daquilo. Não, hoje a máquina, ele seta por meio de um seletor qual tipo de colheita ele quer fazer. Aí ele quer uma colheita mais veloz, ele quer priorizar a qualidade de grãos. Que nem a gente pega o nosso veículo, né? Modo esporte, modo off-road, modo econômico. Ele faz isso voltado, obviamente, para os grãos da máquina. E ela, ao longo de uma jornada de trabalho em um dia, faz mais de 1.800 ajustes na máquina, que seria impossível um operador fazer 1.800 ajustes. Então, eu acho que esse é um exemplo de coisas que a gente transforma dados em coisas automáticas para o produtor, sem ter a necessidade da intervenção dele. Mas, como eu falei, acho que ainda é uma jornada. As coisas estão acontecendo, tem muita coisa nova para vir, mas sempre pensando nisso, cada vez deixar mais palatável e quanto mais automático possível, melhor, né? Legal. Ô, Leandro, pensando nisso, né? Eu falo assim, tudo que vocês estão produzindo para o agricultor hoje é baseado muito em conectividade, né? Fazendas conectadas e tal. Como que vocês estão olhando o grande desafio hoje de conectar o país todo, né? Porque sem ter conectividade no campo, toda a tecnologia que você está levando não é usando. Como vocês estão trabalhando para aumentar essa conectividade, para oferecer essa conectividade para o agricultor e como é a integração dessa conectividade, né? Vocês têm uma parte de tecnologia de vocês, mas para ajudar o agricultor você vai ter que conectar outras marcas também, né? Porque o agricultor é difícil o agricultor só ter, é difícil um agricultor ter só uma marca. Como que vocês estão trabalhando para isso? Para ajudar a aumentar a conectividade, né? Para ter mais áreas conectáveis. Como que você conecta as outras marcas ao seu sistema e qual que é o grande desafio para o agricultor usar essa tecnologia? Porque você falou assim, você até deu exemplo, né, de off-road. Meu carro é automático, ele tem tudo isso, mas eu só sei usar um modo, né? Como que é isso para o agricultor também? Perfeito. Acho que a jornada de conectividade começou em 2020, nossa. Quando se formou o Conectar Agro, né? A Case, a CNH, ela começou a fazer parte da Associação Conectar Agro, que juntou outros fabricantes, inclusive, né, concorrentes nossos, em prol da conectividade no agro. E de lá para cá, até então, a gente falou muito do 4G no campo, né? A gente tem uma parceria muito forte com a TIM e a gente promoveu muito a instalação de antenas em áreas rurais, seja por meio de um único agricultor adquirindo a antena e conectando a região, ou por meio de consórcios de menores agricultores, porque a gente entende que a conectividade é o meio que tudo isso vai acontecer. Sim. Antigamente, pegava-se lá o pendrive da máquina, colocava no computador para ver as informações e com a decisão em tempo real que a gente precisa ter para ter os ganhos de produtividade e tudo mais que o produtor tem que ter, o negócio tem que ser em tempo real. Então, a gente batalhou muito nesses 4 anos sobre o 4G no campo e sobre a conectividade. Esse ano a CNH, a Case anunciou a parceria com a Starlink, né? Então, a democratização da conectividade está acontecendo.
é inevitável, né? E a gente já vê muitos clientes, independente da nossa parceria, colocando as Starlinks lá nos seus produtos, porque eles entendem que isso também é essencial para o negócio deles. Então, eu acho que a gente está muito próximo de superar o tema de conectividade por meio da conexão satelital, o que é muito bom, porque promove, incentiva, né, e dá tração no uso das tecnologias que a gente tem disponível hoje. Sim. A segunda pergunta sobre conectar todo o ecossistema, né? Perfeito. Não adianta eu ter um sistema que eu conecte só as minhas máquinas. Eu tenho que conectar todas as máquinas do cliente. E por meio dos nossos portais hoje do Field Ops, todas as máquinas são conectadas. Então, ele consegue enxergar produtos nossos e dos nossos concorrentes também nas nossas plataformas. Acho que isso daí é premissa básica para o produtor adquirir e avançar na tecnologia, né? De nada ele adianta se ele tem uma frota mista e ele ter sistemas diferentes. Imagina, ele está gerando complexidade para ele e vai acabar não usando por conta disso, né? Então, a gente gera facilidade nesse sentido. Legal. Tem um ponto de dúvida aqui, né? Porque eu acho que hoje, mais do que você querer ter uma máquina, é de que forma que ela vai te gerar valor, realmente, gerar valor para o produtor no campo, essa máquina. E aqui eu entro um pouquinho mais também na estratégia, falando de dados e tal, entender um pouco mais sobre você. Quando a gente trabalha, né, numa estratégia de entender como que essa máquina vai ser usada no campo, a dificuldade que ela tem de ser usada no campo, como que o operador impacta nessa jornada de experiência do produtor com a máquina? Por que eu faço essa pergunta? Porque normalmente se o operário, se a pessoa que está operando a máquina, ela não tem um conhecimento, ela não tem um treinamento, ela não tem uma rotina de reciclagem com aquela máquina, automaticamente ela não vai conseguir usar tudo que a máquina oferece e muitas vezes o produtor não vai ver valor na máquina, não pelo fato da máquina não estar embarcada com tecnologia, mas ele não vai ver valor porque realmente o operador não está sabendo usufruir da máquina. E por fim, se for um ou outro, de qualquer forma é ruim para a case porque a percepção de valor do produtor sobre o seu produto não vai ser positiva. E às vezes não por conta de você não ter algo que seja bom, mas pelo simples fato daquela pessoa não conseguir usar da melhor forma possível. Como que vocês pensam também nessa estratégia? Porque às vezes não é nem vocês chegarem, né, e mudar essa percepção de valor para o produtor, mas indiretamente o operador influenciar, né, o produtor até aquela máquina ou não. Como que vocês pensam, né, nessa esfera de negócio? Tá, essa é a parte legal do agronegócio, tá vendo? Porque a gente falou que o perfil do cliente, ele tem um perfil B2C, um B2B, mas também tem o operador no meio, que é um influenciador de compra do produtor rural, né? Então, são várias frentes que a gente tem que atacar. Acho que é isso que deixa cada vez mais legal o nosso trabalho. E tá perfeita a sua colocação, porque, de fato, se o operador não usa a tecnologia, a máquina não performa, a gente pode passar uma imagem ruim do nosso produto, né? Então, acho que podemos fatiar aqui em algumas frentes, né? Uma delas é a automatização dos sistemas, né? Cada vez mais tirar o trabalho do operador para nivelar a performance da máquina. O automation é um desses exemplos que eu dei para vocês. Ele não precisa mais descer da máquina, bater chave na máquina para regular ela. A máquina se regula sozinha. Ele pode se concentrar em outros fatores da máquina ali, de performance, da colheita, para gerar mais ganho para o produtor. E acho que o segundo fator é treinamento. A gente tem um problema de mão de obra a nível Brasil, né? A gente viu muita gente saindo do campo, indo para a cidade. Então, existe falta de mão de obra, sem dúvida. E existe falta de qualificação também. Então, vou dar um exemplo de uma das ações que a gente fez para resolver isso. A gente se juntou com grandes parceiros de instituições de ensino, como o Senar, o Senai, várias prefeituras ao longo do Brasil, para fornecer capacitação. E aí não é mais capacitação só de operação da máquina, né? É capacitação em tecnologia, porque começam a surgir novas profissões no agronegócio depois do tema da conectividade e que a gente está falando da digitalização do agro, né? Hoje, muitas operações de fazenda tem uma pessoa focada em estar no control room da fazenda, né? Eu falei que tem o control room do concessionário, mas as fazendas também têm ali salas de controle enxergando tudo que está acontecendo na operação dela. E são profissões que não existiam antes e que a gente tem que participar dessa capacitação diretamente com essas instituições para dar atração e velocidade pro uso da tecnologia, né? Legal. Puta, mas essa pergunta sua é muito legal, né? Porque o Brasil é diferente. Quando você vai nos Estados Unidos, você vê as campanhas dos equipamentos agrícolas, cara, ele foca o agricultor, porque lá o agricultor geralmente é o agricultor que é o dono e o agricultor. O operador. No Brasil, quando você vê um mercado, né, que 40% do mercado aí são fazendas acima de
de 10 mil hectares, onde o agricultor não é o usuário. Como você, como um cara de marketing, pensa quando você vai criar a proposição de valor do produto? Você cria um produto para o agricultor, né, que vai comprar, ou você cria o produto para o operador, que é o que vai ser o seu, como fala, ele vai ser o seu influenciador principal, né? O avalista Como ali faz do- isso, né? É uma questão interessante que às vezes a gente foca muito no agricultor e esquece do... O legal é que o grande empresário ele já foi o operador um dia, né? Na maioria dos casos, ele já teve na outra posição também. Eu acho que o objetivo no final é o mesmo. A gente precisa ter produtos de alta performance, com alta disponibilidade, com conforto para o operador. E não tem muito mistério nisso daí. Você ter um produto que performa bem, que colhe com qualidade, que planta com qualidade, que não para e não atrapalha a operação do cliente, é isso que ambos esses públicos precisam, né? Tanto o proprietário quanto o operador. Legal. E o que você faz, assim? Que nem eu vejo uma das coisas que você falou de falta de mão de obra, né? Cara, eu vi casos no Maranhão que um operador chegava a ganhar de 18 a 20 mil reais por mês, né? E eu falo assim, pô, por que tá faltando, né? Tanta gente na cidade querendo um salário desse e aqui com essa falta de mão de obra. O que vocês estão fazendo para preparar isso? Porque eu vejo que quando você vai pilotar um avião, por exemplo, né, o cara não começa pilotando um Boeing. Ele começa pilotando um monomotor, depois vai pro bimotor, ele vai subindo. No campo, nós não vemos isso. Nós vemos um operador sair de um trator simples para ir para uma colheitadeira de última geração. Como que vocês estão pensando nisso para ajudar o agricultor nessa graduação desse operador? E o que nós podemos fazer para trazer mais gente da cidade para mostrar para ele que hoje ser operador, cara, é um trabalho tecnológico, né? Não é mais um trabalho analógico, né? Eu acho que passa muito pela capacitação, né? Conforme eu falei, né? A gente precisa entregar, a gente sabe que é uma dificuldade. Vocês têm algum programa estruturado para isso? Das parcerias, sim. Tá. A gente tem, a gente firmou parceria com o Senar, com o Senai, isso a nível Mato Grosso, a nível Brasil, com inúmeras prefeituras, para fornecer capacitação diretamente para esses operadores, né? Porque a gente entende, se é uma dor do nosso cliente e isso está impedindo dele usar a tecnologia da forma que deve ser usada para ajudar ele, a gente tem que intervir e ajudar no que é possível, né? Então, a partir do momento que a gente firma essas parcerias, nós da fábrica entregamos o treinamento para essas turmas. Legal. Então a gente tem ali lugares, salas personalizadas da marca, etc., em várias regiões do Brasil, por meio desses parceiros, para fornecer capacitação e curso, seja de operação, seja de tecnologia para os clientes. Mas que no Brasil nós não temos nenhum um banco de dados de talento, de operador, né? Eu acho que eu vejo no setor aéreo deve ter, né? Pô, quem que é o piloto A, B, C, D, né? Onde eu tenho esse mercado para procurar. Tanto que muitas empresas asiáticas, quando começou a crescer, né? Como Emirates, Qatar, eles foram buscar pilotos em outras partes do mundo. Aqui nós não temos, um catálogo desses de operadores de campo para ajudar o agricultor a... Cara, eu tô precisando de um operador aqui, tenho que trazer um cara de São Paulo para... Ninguém tem isso. Nunca vi. Não conheço. Essa daí é... Aí, ó, o portal de negócio. Pra quem tá assistindo, né? Vou pro Maranhão. Ô, Cune, me fala uma coisa, cara. Quando a gente fala, por exemplo, acho que todas as empresas hoje, né, têm o objetivo de crescer, né? E para crescer você tem que tomar o espaço de alguém no mercado, né? Porque o produtor é dado, claro, existe novos produtores, mas para você crescer no mercado hoje, para case crescer, alguém vai ter que diminuir, né? Então, quando a gente fala em questão de market share, hoje qual que é o grande diferencial da case frente à concorrência para vocês conseguirem pensar numa estratégia de aumento de vendas? Perfeito. Quando a Case chegou no Brasil há quase 25 anos atrás, ela trouxe... Era uma marca nova, a gente é uma das marcas mais novas do Brasil, né? E a gente trouxe de fora todos os produtos de alta potência e alta performance. Então, as colheitadeiras axiais, as primeiras do Brasil... Os tratores Steiger, né, acima, já falando de 300, 400 cavalos para cima, né? Então, acho que a nossa marca ela ficou muito identificada com isso daí. Com alta performance, com alta produtividade, com alta potência, voltado para o produtor profissional. E aí, quando eu falo produtor profissional, não tô falando só dos grandes produtores, porque a gente tem pequenos produtores profissionais.
Então, acho que a nossa linha de produtos, como um todo, ela, desde o menor trator de 80 cavalos até o maior trator, ele tem tecnologia em todos os produtos. A gente entrega voltado para o produtor profissional, tecnologia, conectividade em toda a linha de produto. Então, acho que essa é a grande pegada da nossa marca aqui. Legal. Ô, Leandro, você como um cara de marketing agora, né? Eu vejo, e você estava na Iveco e agora na Case. E eu tenho lembranças, eu tenho uma memória afetiva muito legal com a Iveco, que ela patrocinou o Corinthians, né? Então, eu vi esse... Por que marcas como Case não fazem o que uma Iveco fez, né? Entrar em setores para mostrar o agro para a sociedade, para melhorar essa comunicação nossa para quem não é do agro. Porque a Iveco ela conseguiu penetrar um mercado que não é o dela, né? O caminhão é meio parecido até com o nosso, né? Um setor meio fechado. Por que ainda você, como homem de marketing, também não pensou nas mesmas estratégias que uma Iveco fez? E para mim, eu acho assim, eu lembro da marca Iveco porque ela penetrou na minha casa, uma marca que eu não conhecia e patrocinou meu time do coração. Patrocinou a final da Libertadores que o Corinthians ganhou. Deu sorte ainda. Então, assim, não tem como esquecer dessa daí, né? O cara que é Você corintiano... estava lá na época? Não, eu tava na época, já foi 2010, 12, isso. Já tava lá. Você vê, eu não esqueço nem a data, né? Entrei em 2010 na Iveco. Eu acho que tem momentos e momentos de cada marca, né? Pra gente direcionar nossos investimentos. A gente tem que direcionar o investimento para o que, obviamente, dá retorno. Tem hora que a gente está buscando retorno de awareness, né, de marca, de identidade de marca, e tem hora que a gente está buscando retorno de ações diretamente que a gente vai comunicar direto com o nosso cliente. Então, acho que nenhuma estratégia está certa ou errada, né, de forma alguma, mas o momento que a gente está agora é conversar diretamente com o produtor. E menos estratégias que a gente vai conversar com o Brasil inteiro. Com quem não participa. Depende muito da necessidade de cada hora de cada marca. Mas é super legal, de fato. Essa daí do Corinthians é lembrada até hoje. Eu acho que quando você fala assim, não é que eu sou cético, né, mas... Hoje eu vejo que cada vez mais, quando a gente fala de marketing, cada vez mais a regionalização faz sentido, né? Eu tenho um cliente que estava falando justamente sobre isso. Pô, se hoje eu tivesse investimento, eu investiria em TV. Tá, mas seu produto vai atingir quantas pessoas na TV? Vai atingir 40 milhões de pessoas, tá? Mas quantas pessoas você está interessado? Porque seu produto é tão nichado a ponto de você querer fazer uma lembrança de marca com um público que nunca vai consumir seu produto e muito possivelmente nem vai saber qual que é a sua marca. E a gente entra num ponto que a gente vem trabalhando muito, principalmente no setor de sementes, onde a gente faz... Pô, eu tenho uma marca de semente, mas eu sei que às vezes um híbrido funciona melhor numa região e na região 200 quilômetros dali aquele híbrido já não é melhor, porque às vezes tem uma altitude diferente, você tem alguns pontos climáticos ali que não faz sentido você ter, às vezes, aquele ponto. Quando a gente olha para a máquina, primeira pergunta, existe essa regionalização? Porque eu falo assim, regionalização, porque case não é só case, né? Case tem, dentro do portfólio de produto de trator, por exemplo, você tem uma alta gama, né? Então, é que nem pegar na Volkswagen quando você trabalha. Pô, você tem desde o Gol até uma Amarok, uma Tiguan, né? Então, segmentação dentro da própria case. Como que vocês olham dentro da case essa parte de segmentação e posicionamento de produto, né, por região no Brasil para os produtores? Perfeito, né? A ação que a gente falou antes é o tiro de canhão, né? Quando você faz uma ação dessa daí, você dá o tiro de canhão, não necessariamente você acerta quem você gostaria de acertar. Mas o caminho que a gente está hoje e o futuro é isso, é o nível de personalização e regionalização das ações. É a gente entender de fato com quem a gente está conversando, porque são perfis de agricultores muito diferentes, né? O agricultor do Rio Grande do Sul, do Paraná é diferente do agricultor do Norte, do Mato Grosso, do Brasil, e a gente tem que conversar de forma diferente com esses clientes, né? E ações cada vez mais personalizadas. Então é isso. Se eu tenho uma dificuldade para vender certo produto em uma região, é muito melhor eu investir em uma demonstração regional, em uma ação com esses clientes, para eles conhecerem o nosso produto, do que fazer uma campanha de TV, né? Sim. Que ele vai estar vendo ali a nossa marca, mas ele continua não testando o nosso produto, não sabendo direito das qualidades que
que ele tem. Então, esse é tá muito claro para mim que esse é o caminho, a regionalização e personalização das ações. E como vocês têm feito isso hoje? Como divide, né? Que nem você tem um recurso de marketing. Tipo, o que são ações, que nem eventos, que nem eu vejo assim, AgriShow, consome uma boa parte do seu budget. Como você divide o seu budget para fazer essa divisão dessas ações? Cara, acho que dá pra gente dividir tem algumas ações que a gente faz que são nacionais, né? Por exemplo, todo concessionário nosso faz demonstração. O concessionário que atende um perfil de agricultor menor faz demonstração dos produtos de menor potência. Test drive, né? Faz o test drive. E os maiores, obviamente, fazem dos seus produtos que mais condizem ali com a região deles. Feiras, a gente está presente em todas as feiras agrícolas do Brasil. Então, a gente também conversa muito com cada nicho de produtor nas suas regiões, né? Com as suas particularidades. Já uma forma fácil de comunicar de forma diferente são as campanhas digitais, né? Hoje a gente consegue segmentar com quem a gente vai conversar e levar o produto que condiz com aquele produtor, né? Não adianta eu pegar um trator de 600 cavalos e divulgar nacionalmente, sendo que ele só atende uma fatia desses produtores, né? Então, hoje o digital trouxe isso pra gente, da gente conseguir fatiar ali o Brasil, entender, conversar e levar a comunicação certa para cada tipo de produtor também, né? Nesse digital, Leandro, que nem quando nós vamos uma marca de carro qualquer, eu entro no website dela, eu consigo fazer a configuração, eu consigo escolher o modelo. Vocês têm trabalhado alguma coisa nesse sentido no digital, de proporcionar para o agricultor ou para quem compra ele mesmo fazer a configuração, ou depende da concessionária exclusivamente? Não, a gente tem muitas campanhas digitais rolando, né? A gente comunica bastante os nossos produtos de forma digital. O produtor pode entrar no nosso site, cadastrar um lead para chegar para a gente, para buscar um atendimento de um concessionário. Ainda não nesse ponto de personalização, porque diferente do automóvel, né? Que você bota um acessório disso, um kit daquele, nosso produto é um pouco mais complexo, né? Então envolve muito a venda consultiva também, né? Do concessionário identificar o que ele precisa, então qual que é o melhor acessório, qual a melhor configuração do produto que ele precisa, qual a melhor transmissão, como que ele vai fazer o uso. Então, a gente ainda não faz isso de forma 100% automática para não perder justamente a venda consultiva que o nosso concessionário proporciona para o cliente. E hoje, na estratégia de vocês de chegada no mercado, como que a Case Indústria se relaciona com as concessionárias para realmente conseguir extrair o maior valor na ponta, né? Como que hoje, eu tenho um trator bom, eu tenho N concessionárias, você falou quase 200 concessionárias. Como que vocês, casado ali para melhor ação de marketing e vendas, como que vocês fazem essas pontes entre marca e concessionária? Boa, acho que o grande diferencial do sucesso de uma marca passa pelo concessionário, né? O concessionário é parte essencial do elo. A gente fala que o concessionário ele não é uma instituição separada da fábrica. O concessionário é tudo a mesma coisa, né? São eles que estão no dia a dia replicando as nossas estratégias e que a gente constrói em conjunto também. Não tem essa de, eu sou da montadora, a gente constrói as coisas sozinhos e joga para o concessionário. Não, a gente constrói praticamente tudo que a gente faz de forma conjunta e com muita conversa. Então, acho que esse é um grande diferencial para o sucesso de uma marca. É ter uma rede forte e alinhada com a gente, fazendo as coisas juntos, tanto nas partes boas, nas partes mais fáceis e nas partes difíceis também, né? Tá, eu acho que tem uma outra pergunta, só falando um pouco de máquina, porque sempre me fica na cabeça, né, quando a Case trouxe acho que o primeiro trator que não tinha cabine, né, que era um chassizão só por cima. E eu vi isso daí, acho que faz uns 10 anos, acho que Foi já... 2017, né? Show de 2017. Exatamente. Queria que você falasse um pouco, porque aquele trator veio como exposição, mas hoje ele não opera, né? Ou ele opera em algum lugar no Brasil? Legal. Esse trator, o Autônomos, né? Ele marcou o início da nossa jornada na agricultura digital. Ali a gente já tinha a visão de futuro da digitalização do agro. E esse daí foi o primeiro passo nessa AgriShow de 2017. E desde então, tudo que a gente fez foi pautado em agricultura digital. A gente não faz hoje... Desde lá, a gente não faz uma comunicação que não fale de tecnologia, que não fale de agricultura digital. Então, foi muito legal que ele teve esse marco lá atrás e ficou marcado para muitas pessoas, que nem você falou do Corinthians lá da Iveco, o Autônomos na AgriShow, quando veio para cá, também ficou marcado. Ele é um trator operacional, ele trabalhou por muito tempo nos Estados Unidos.
Hoje ele está exposto na nossa fábrica de Racine. Mas ele é um trator que funcionava. Não era um mock-up, não. Ele era um trator operacional. E ele entrou para ser um produto ou ele entrou para ser um marco para case? É o marco, né? É o grande... Como se fosse o carro conceito, né? Ele nasceu como um trator conceito, Que né? legal. Porque ali a gente já estava mostrando tudo que é possível e tudo que vai vir nos próximos anos, né? Em termos de autonomia e digitalização da agricultura. Legal, Leandro. E pensando assim no futuro, né? Você como o líder de marketing, que tecnologias que você acredita no futuro? Que, né? Pô, eu acredito em veículos autônomos no Brasil, vai ser um negócio que vai pegar muito, né? Dependendo da conectividade. Porque nós falamos aqui, tem falta de mão de obra. Ou com falta de mão de obra, o agricultor vai precisar se virar. Quais outras tecnologias que você acredita, que nem nós estamos vendo as nossas estradas, as nossas ruas da cidade estão sendo invadidas por carros elétricos aqui. Que tecnologia que você acredita que vai dominar o campo, além do veículo autônomo aí? O autônomo com certeza uma hora vai chegar, é uma convicção. Estamos na jornada para isso daí, né? Eu acho que uma das grandes tecnologias que vão ajudar muito o agronegócio nos próximos anos são os motores a etanol. Nós somos um grande produtor de etanol, né? As usinas, o setor sucroenergético no Brasil é super relevante. E de milho no Cerrado agora? Exatamente, o milho Etanol. emergindo no Cerrado, então o etanol está dominando o Brasil. Então imagine por uma usina que planta a cana, né? A cana ela tem a capacidade de transformar a energia solar em energia para mover um produto, né? Para mover um motor. Ele consegue fechar o ciclo de produção dele, né? Então ele produz o etanol e ele não depende mais do diesel, do transporte, das variações do diesel, do petróleo, etc., para manter a operação dele funcionando. Junto a isso ao ESG, né? O etanol, combustível verde, né? Também não é novidade, né? Desde pegando toda a pegada de carbono que ele tem, vai contribuir principalmente para esses grandes produtores que têm meta de redução de carbono, vai contribuir demais para a redução de carbono deles, né? Para a pegada de carbono. Então, acho que essa é uma tecnologia que a gente já está testando, né? A gente mostrou na última AgriShow, uma colhedora de cana movida a etanol, e agora a gente já tem um trator também movido a etanol. Porque a gente está começando pelo setor de cana, mas a gente entende que isso vai para todos os setores, como a gente falou do milho no Cerrado, né? E acho que é um game changer para a agricultura nos próximos anos, um negócio que a gente está apostando. Esse produto já está comercial ou ainda não? Tá Ele está em validação, a gente tem uma parceria com a usina São Martinho, né, aqui no estado de São Paulo. Eles que estão testando o produto. Já colheu, a máquina já colheu, o trator vai começar a trabalhar agora. Então tem mais algum tempo ainda para a gente botar de fato no mercado essa tecnologia. Estamos fazendo os ajustes necessários, mas a gente tem convicção que vai ser um ponto muito importante para os próximos anos. Legal. A gente está chegando aqui no final do nosso programa, né? A gente sempre fala que papo bom corre rápido, né? Já passou quase o tempo do programa. Eu acho que para finalizar, assim, a gente para fazer um fechamento aqui, depois fica à vontade também para fazer uma pergunta. Mas acho que você pensasse o mundo das máquinas daqui 10 anos, como que você vê, né, as máquinas no campo? Muda alguma coisa? Não? Vai ser autônomo ou não? Eu faço a pergunta porque hoje já existe, né, uma empresa aqui no mercado que ela realmente tem uma máquina que ela faz a aplicação, que ela recarrega sozinha, né, que ela vai, abastece e volta. Então a gente já tem máquina trabalhando 24/7, modelo de protótipo praticamente, né? Sim. Roda no campo, mas para pequenas áreas ainda. Mas como você vê daqui 2035, principalmente nessa evolução, tanto de energia limpa, né, quanto baterias cada vez mais eficientes, né, painéis solares cada vez mais eficientes. Sim. Como que você vê? O uso de drones, se drones é um competidor ou você está no mercado. Acho que esse Exato, futuro é legal, né? Perfeito. A última AgriShow, na AgriShow desse ano, a gente lançou a nossa linha de drones, né? Com a maior capacidade de mercado. Então, tanto para aplicação de líquidos quanto para aplicação de sólidos. Sem dúvida, é uma das tecnologias que vai crescer muito a autonomia dos drones, o tamanho dos drones. Ele já é autonomia, eu digo, de voo, né? Porque ele já é um drone autônomo, ele voa praticamente sozinho, né? Você bota lá os mapas e ele faz toda a aplicação sozinho. Então, acho que essa é um dos game changers da agricultura para os próximos anos. Cada vez drones mais autônomos, com mais autonomia de voo e com maior capacidade de aplicação. Acho que a gente chega em 10 anos, a gente chega na autonomia, porque a tecnologia hoje já existe, né? A gente mostrou em 2017 um trator que trabalhava de forma autônoma
E as coisas mudam muito rápido, né? Impressionante. Eu me paro me perguntando, falo, cara, lá de 2017, a gente falava as coisas que a gente falava assim, vai acontecer muito para frente. Já aconteceram, né? Poucos anos depois. Quando a gente falava dos sistemas conectados, das máquinas conectadas, tudo foi muito rápido. Então, 10 anos tem muita coisa para acontecer em 10 anos no nosso setor. Legal. Não, muito legal, Leandro. Agradeço muito a sua presença aqui. É fascinante ver, né, a tecnologia que nós estamos embarcando para o agricultor, essa leitura de dados, né, de usar tudo que ele produz de dados para tomada de decisão. Você disse um negócio legal, porque eu sempre falo que o agrônomo, ele é um cara que tomava decisão no passado por instinto, né? Nós não tínhamos as ferramentas que nós temos hoje para tomar decisão. E eu acho que o setor de vocês está trazendo tanta coisa nova, tanta coisa diferente, que eu acho que nós temos que aprender muito, né? E olhando o futuro, assim, você olha, veículos autônomos, você olha novas fontes de combustível, você olha drones, que é legal saber que vocês estão vindo também com tecnologias que poderia ser inimigas, né? Competitiva, mas vocês estão se apropriando desse poder. Parabéns pela marca aí, né? E o negócio legal que eu sempre falava, né, Diogo, quando eu estava na Química, como que vocês têm o poder, né, de, com a marca de vocês, seduzir o agricultor e seduzir também quem não é agricultor, né? Então você vai no AgriShow, você vê as lojas de vocês de itens como brindes, assim, que vocês vendem, e é uma receita importante. É legal ver como que vocês fascinam a mente do agricultor. E nós, né, quando a gente fala de marketing, assim, nós temos uma dificuldade de nos comunicar com quem não é o agricultor. E vocês conseguem fazer isso. Acho que nós temos que aprender muito com o setor de vocês. Né? Eu falo, para mim, a hora que um agricultor vai lá e compra um item nosso, né, um boné, uma blusa, é o estado da arte do marketing, né? O cara tá disposto a vestir a tua marca, realmente é algo que a gente vê como é a paixão, né? E como a nossa marca, ela tá ligada com o desenvolvimento dele, né? Quando os produtores saíram do Rio Grande do Sul, foram lá para o Mato Grosso, e a gente estava presente. Então, nossa marca tem mais de 180 anos, estamos quase com 185 anos. Tem muita história, né, em todo esse tempo. Então, de fato, dá muito orgulho ver esse tipo de coisa. E acho que o resumo a gente está comprometido a levar o produtor para o próximo passo da produtividade, né? A gente sabe que cada vez mais os custos estão apertados, as margens estão apertadas. O nosso setor é um setor cíclico, né? Que tem altas e baixas de commodity. E a nossa função como indústria de máquina é entregar para o produtor cada vez mais produtividade com redução de custo, né? O papo foi bom aqui, excelente. Não deu tempo de a gente falar. A tecnologia de aplicação daria para ficar 2 horas falando, né? Hoje um produtor ele consegue fazer uma aplicação de Daninha por meio das nossas tecnologias, reduzindo 90% do uso de químicos, né? Então são coisas que a gente está trabalhando para cada vez mais reduzir custo do produtor, entregar mais produtividade para ele. E é legal, quando eu estava no setor de químicos, uma das ameaças que eu via mais era isso, né? Porque eles vão reduzir, mas, cara, agora pensa do outro lado, falei, olha o que o agricultor vai ganhar, né? Ganha em custo, ganha em sustentabilidade, né? De fato, é um risco para redução de uso de insumo mesmo. Cada vez tentar ser mais eficiente. Eu até costumo brincar que eu acho que o maquinário do nosso setor do agro é o setor mais sexy que tem, porque é onde todos os produtores vão ver a máquina, assim. Eu acho que todo homem, né? Homem, assim, que eu digo, né? Pessoas do campo, né? Vão lá e querem ver a máquina, querem ver aquilo, se sente. Desde carro, máquina. Então, acho que faz sentido. Mas, mais uma vez, queria agradecer, Conde, por você, sua presença aqui com a gente. Papo muito bom. Agradecer mais uma vez você, Renato, por mais um episódio que nós temos gravado. E, cara, eu acho que é isso, né? Acho que cada vez mais a gente tem que trazer assuntos, pautas como essa também para quem não está dentro do campo, muitas vezes está do computador aqui com a gente nessa sexta-feira à tarde, né? Olhar e ver que realmente hoje o agro, eu costumo falar muito isso, né, em finalização do podcast, o agro é gente da gente, né? Então somos humanos lá no campo tentando fazer melhor. Às vezes a gente tem alguns preconceitos, algumas ideologias, mas muitas vezes a gente vê, uma máquina, uma empresa de máquina focada em sustentabilidade, em diminuição de uso de produtos, por exemplo, né? Então o setor está empenhado em fazer melhor e diferente ano após ano todas as empresas e marcas, né? Então, agradecer vocês mais uma vez, agradecer toda a audiência que esteve com a gente presente, agradecer a Notícias Agrícolas por estar conosco aqui mais uma vez, né? Mac4, Renato, Leandro, mais uma vez, obrigado. E espero que vocês tenham uma boa tarde e um bom final de semana. Obrigado. Legal, pessoal. Obrigado, boa tarde, valeu. Obrigado.